Quantos matches você deu enquanto eu bebi uma água? Mas vamos lá. Você agora está preparado para entender o que é análise de mercado. O que acontece? Minha empresa já tem um determinado posicionamento. A minha empresa tem uma identidade, tem uma imagem. Beleza, tranquilo. Só que vamos lá. A minha empresa está sozinha no mundo? Só tem a minha empresa? Só eu existo? Não, né? Nós temos concorrente. E no campo bancário, nossa, haja concorrente. E tem outras coisas além de questão de concorrência, tanto que a gente vai ver forças competitivas ainda nesse bloco, para entender como é que funciona essa dinâmica de competição com os nossos inimigos. Não. Dentro do sistema financeiro tem mais cooperação do que disputa, se você parar para analisar bem. Mas vamos lá. Quando você chega em um determinado local, esquece a aula. Você chega num local que você nunca foi. Eu não sei você, mas eu sempre dou uma olhada. Eu sempre analiso o ambiente. Será que esse é um ambiente que eu preciso ser uma pessoa mais formal? Será que esse é um ambiente que eu, posso ser informal, não posso ser? Será que tem alguma coisa que eu posso tirar proveito desse ambiente de uma forma positiva falando? Não sei. Analisar o ambiente te permite tomar decisões mais assertivas. Garoto, exatamente. E não é diferente quando a gente fala de gestão empresarial. A gente precisa lembrar disso. A gente está falando de gestão empresarial. Então, eu vou analisar o mercado. Por que eu faço análise de mercado? Vamos lá. Ela me ajuda a avaliar e compreender o ambiente que a empresa vive. E nisso eu consigo identificar tanto oportunidades quanto ameaças que possam impactar o meu desempenho. Tá? Então, basicamente, eu faço análise de mercado para isso. Essa análise de mercado ela vai estar completamente vinculada ao meu planejamento estratégico, né? Na verdade, eu faço uma boa análise de mercado para que eu faça um planejamento estratégico assertivo. Primeiro eu vou analisar o mercado, depois eu faço meu planejamento estratégico. Beleza. Vamos lá. Como que você faz isso? Você entendeu a importância de fazer uma análise de mercado? Eu preciso fazer a minha análise de mercado para eu encontrar oportunidades, prever ameaças, criar caminhos de ser mais eficiente. Eu preciso disso tudo. Ver se tem ali alguma fatia, algum espaço de mercado que eu possa, morder. Eu sei de tudo isso, cara. Eu sei de tudo isso. Tranquilo. Mas como que eu faço isso? Será que tem alguma ferramenta para fazer isso? E aqui, concentra. Para. Igual o João Kleber. Para. Existe uma porrada de ferramenta para fazer análise de mercado. Infinitas ferramentas para você fazer uma análise de mercado. Eu poderia ficar um mês aqui no GG só gravando questão de ferramentas de análise de mercado. Poderíamos fazer um MBA de análise de mercado. Mas eu quero que você acerte a questão que vai ter na sua prova. Então, vamos lá. Nos últimos concursos todos que tiveram de banco, Propriedade, Banco do Brasil, 2 vezes, 2023 e 2021, Banrisul, Basa, BRB. BNB não teve no edital a questão disso, então nem vou citar. Todas essas estruturas de prova que a gente teve, análise de mercado parecia. E tem muito tempo que não cai uma questão de análise de mercado específico. Geralmente vem alguma alternativa. Mas quando a gente olha o histórico de questão de análise de mercado, quando não pediam só para o conceito, pediam para você conhecer ela, a incrível, a maravilhosa matriz SWOT. Não é SWOT, é SWOT. Que eu, como sou um cara mais carinhoso, não tem nada a ver com eu não ser bom em inglês, tá? É só porque eu sou um cara mais carinhoso. Eu gosto de chamar essa matriz daqui de matriz fofa. Porra, olha como fica bem mais carinhoso. SWOT! Parece que tá xingando. Fofa. Carinhosa. Tranquila. Gostosinha. Aquece o coração. Por que isso? Para te facilitar. E tem uma pegadinha. Por muitas vezes é uma questão de matriz SWOT e não fala que é matriz SWOT. Oxe, como assim? Tu vai entender, relaxa.
O que é a SWOT? Vamos lá. Preste atenção nos termos. Não liga para o inglês, não. A gente vai falar de strengths, weaknesses, opportunities and threats. Caramba, arrebentei! Que nada mais é do que forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ou então, força, oportunidades, fraquezas e ameaças. Fofa. Mas o que é isso, Brian? Vamos lá. Para você entender isso de uma forma mais didática, vamos colocar um quadrinho. Que bonitinho! Olha que quadrinho bacana! Se você gravar esse quadro, você está preparado para acertar qualquer questão de matriz SWOT na tua vida. Custo-benefício bom, né? Maravilhoso! Tu vai ter que gravar só isso aqui, ó. Tum, 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 tum. Fatores positivos, fatores negativos. Fatores internos, fatores externos. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. Importante, tá? Ambiente ou fatores internos. Isso aqui é muito importante. E externos. Lembra que eu falei que tem muita questão de matriz SWOT que aparece em prova e você nem percebe que está sendo uma questão de matriz SWOT? Que nem aparece matriz SWOT escrita? Sabe por quê? Ainda mais o examinador da CIGRA Rio. Tá? Segredo, tem que falar baixinho. O examinador da CIGRA Rio, ele adora colocar ambiente interno e ambiente externo. Opa! Ambiente! Aqui, ó, vou acertar aqui, ó. Eu sou muito ruim com isso aqui, ó. Tá? Ambiente interno, ambiente externo. Então, se na tua prova aparecer ambiente interno e ambiente externo, matriz SWOT. Não, matriz fofa. Melhor. O que isso se refere? Ambiente interno. Dentro da empresa. O que a empresa pode controlar? Por exemplo, a gente pode, aqui no GG, controlar a iluminação. A gente pode controlar o áudio. Pode controlar a escolha dos professores. Pode escolher o formato. A gente tem esse poder, é uma coisa que está no nosso ambiente. A gente consegue indicar, né? Indicar a gente consegue porque já tem no edital, mas a gente pode mudar o número de vagas do concurso? Isso é uma coisa que não compete a gente. Então, toda essa parte de qualidade, né? Os caras me tiraram do Rio para vir para cá, para que eu pudesse gravar a aula num nível de qualidade melhor. Fator interno. Estava na mão do Gil, do Gui, na mão do Ed. Estava na mão deles. Eu não queria que fossem 4.000 vagas, eu queria que fossem 10.000 vagas. Tem o GG poder para botar mais 6.000 vagas lá? Não, isso aqui é uma questão externa. Só que a questão externa, ela impacta a empresa, sem dúvida nenhuma. Se não tivesse o edital da Caixa, eu não estaria aqui gravando aula. Não é? Então perceba que isso afeta a questão das empresas. Será que a pandemia prejudicou os bancos? Algum banco tinha poder de, não vai ter pandemia? Uma guerra na Ucrânia, uma guerra em Israel? Será que isso não impacta a economia? Será que isso não impacta o meu negócio? Eu tenho poder de controle sobre isso? Não tenho. Melhora da economia, PIB crescendo? Eu consigo influenciar o PIB? Não. Então essa é a primeira divisão que você tem que ter. Ambiente interno, mão da empresa. Ambiente externo é o que a empresa, por mais que ela seja afetada, ela não tem poder de gestão sobre isso. E além disso, tem coisas boas e tem coisas ruins. Então vamos lá, se tem alguma coisa que ela é boa e ela é interna, eu estou falando de uma força. Então se dentro da minha empresa tem algo que é positivo, é uma força minha. O time de professores do GG, só galera braba. É um fator interno? Sim. Tá na mão do GG decidir quem vem da aula? Tá. É um fator bom? É uma força. Maneiro. O que seria uma fraqueza? Uma fraqueza já seria uma questão negativa e interna. Então, um banco, imagina um banco que não tem funcionários suficientes para atender. É um problema que o banco tem
poder de resolver? Tem, é só contratar mais gente. E é algo negativo, porque menos funcionário, ele não consegue dar um melhor atendimento. Funcionários despreparados, funcionários que não têm treinamento. É algo interno da empresa? É algo interno. É algo negativo? É algo negativo. Beleza. Mas e as questões externas? Pode ter um fator externo que seja bom. Imagina, olha que legal, imagina, a gente tem uma vamos imaginar uma cidade do interior. Tem uma cidade do interior que, sabe como é a cidade do interior? A cidade do interior tem uma praça, uma igreja e geralmente um banco. Só que essa minha cidadezinha mágica, ela tinha 2 bancos. Tinha a pracinha, aí tinha lá a igrejinha no altinho, né, geralmente fica assim, aí tinha uma Caixa Econômica de um lado e um Itaú do outro, tá? O Itaú fechou. O Itaú fechou. Não quer mais trabalhar nessa cidade, o Itaú fechou. A Caixa tinha poder para fechar o Itaú? Não, então um fator externo. É uma coisa boa para a Caixa? O cara que ia no Itaú, que não tem mais agência do Itaú, vai abrir uma conta na Caixa. Então foi um fator externo positivo. Beleza. Só que poderia acontecer o contrário, né? Imagina num local onde só tem uma Caixa Econômica, e aí vai, pum, abre um Banco do Brasil do lado. Pum, abre um Itaú do outro lado. Aumentou a concorrência. Tinha a Caixa, a gerência de não deixar abrir ali um Itaú, de não deixar abrir um Banco do Brasil? Não tinha. É algo que pode prejudicar ela, algo que é negativo? É. Falando assim parece bobo, né? Então vamos lá, eu quero que você me responda de bate-pronto. Uma equipe bem treinada é uma força. Beleza? Uma equipe bem treinada é uma força. Guerra na Ucrânia é uma fraqueza? Não, óbvio que não. É uma ameaça, é um fator externo. Vamos fazer o seguinte? Você vai fazer esse desafio junto comigo, tá? Junto comigo. Pega aí um papel e uma caneta. Vai, rabisca uma coisa aí. Vamos fazer uma matriz SWOT juntos, tá bom? E a gente vai fazer a nossa matriz SWOT para o concurso da Caixa Econômica. Que isso, aí a gente estourou, né? Vamos lá. Como é que você vai fazer isso? Vou fazer aqui do ladinho, ó, pequenininho. Vou fazer a minha aqui, ó. Pam, pam, pam. Eu vou fazer exatamente igual tá aqui, ó. Vou cortar assim, tum, tum, tum. Aqui eu vou colocar a minha força, aqui eu vou colocar a minha fraqueza. Já dá para ver que uma das minhas fraquezas é desenho. Eu vou colocar aqui as oportunidades e vou colocar aqui as ameaças. Tranquilo? Vamos lá. Eu, Brian, o que eu sou bom? Cara, desse edital que tem aí, pô, esse edital que eu tô aí, eu ia ser competitivo com vocês, hein? Por quê? Cara, óbvio. Ó, parte de vendas. Vamos vir aqui, ó, parte de vendas. Porra, a parte de vendas eu ia estourar, pai. Atendimento. Pô, gabaritar. Conhecimento bancário. Pô, fácil. Aqui eu ia estar destruindo. Por quê? São questões internas minhas, coisas que eu, Brian, sou bom. Ponto. Quais são as suas forças para esse concurso? No que você é bom? Ah, eu não sou bom em nada. Para de drama. Qual a matéria que você é melhor? Anota aí. Notou? Se tem mais de uma, anota. Quais são as suas fraquezas? Você já percebeu, né? Cara, ó, eu ia ter um problema brabo com inglês. E eu vou te falar que eu assisto as aulas do Zamba pra caramba, mas eu ia ter que dar um reforço. Porque português de concurso eu confundo algumas coisas. Eu ia ter que assistir todas as aulas dele, ver aquele pré-prova onde desce aquela entidade nele que ele passa a prova toda para eu passar, porque são fraquezas minhas. Então essa é a minha matriz SWOT nos pontos internos. Pontos externos. Oportunidade. Acabei de falar uma aqui, ó. Para mim, uma oportunidade seria a live pré-prova do GG. Com certeza eu ia assistir. Ver as dicas lá do Lucas, ver as dicas do Zamba. Ia ver lá o Brian falando, ver o Gil, ver o Gui, ver o Ed, essa galera toda falando. Óbvio que eu ia estar lá. Pegar, morder o tema da redação. Com certeza ia estar lá. Com certeza ia estar lá. É uma oportunidade, é uma coisa positiva externa. A própria quantidade de vagas, as 4.000 vagas, é uma oportunidade. Eu só preciso de uma vaga, estão me dando 4.000. Caramba! 4.000 oportunidades a mais do que eu precisava. Bacana. E o que seria uma ameaça? Caraca aí, ó. A ameaça para mim, sem ressentimento, tá, gente? Seria vocês, tá louco? Essa galera treinada
afiadíssima. Porra, concorrer com vocês? Tá maluco? Percebeu? Eu não posso influenciar na preparação de vocês. Na verdade, até posso, que eu tô dando aula, mas aí eu não estaria dando aula se eu estivesse fazendo concurso, né? Mas perceba, são coisas que eu não consigo. Os meus concorrentes são ameaças. As ferramentas que o mercado disponibiliza para mim são oportunidades. E tem as minhas questões internas. Matriz SWOT, mole, tranquilo? Mas lembra de matriz fofo, o coração fica mais tranquilo, a gente transporta para o português e vai mais fácil. Sendo chato, reforçando, pode aparecer na tua prova como ambiente interno ou ambiente externo. Pode aparecer, inclusive, como fatores positivos e fatores negativos. Tá? Então, não precisa vir como matriz SWOT para você aplicar esse raciocínio. Se vier dessas outras roupagens, né? Se a questão vier travestida de ambiente interno e ambiente externo, você sabe que você precisa aplicar esse conceito que a gente viu. Combinado? Vamos lá, eu falei que vocês são ameaças para mim. Não, para mim não, né, gente? Para mim vocês são oportunidades. Oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu sei. Ah, que fofinho, né? Mas vamos lá. Vamos imaginar que vocês fossem meus concorrentes. Eu ia ter que saber como lidar com vocês. Eu precisaria destrinchar e conhecer toda a estrutura de forças competitivas, né? Deixa eu puxar aqui. Aqui só tem a questão dos força, fraqueza, oportunidade e ameaça escrito, tudo que a gente já falou. Eu quero chegar aqui em forças competitivas. Forças competitivas é coisa que mata em nome, tá? Coisa que mata em nome. Você pode conhecer forças competitivas como forças competitivas de Porter, ou como as 5 forças de Porter, ou então como vantagem competitiva. Tudo está na mesma coisa. Esse Porter era um cara que não tinha nada para fazer, ele falou, vou criar aqui uns conceitos para atrapalhar a galera lá que vai fazer concurso. Não, não é isso. É um grande estudioso da parte de competição, da parte de mercado como um todo, e ele criou um artigo que acabou encabeçando, na verdade tem um livro sobre isso, que surgiu dessas 5 forças. E é muito bacana porque esse desenho que ele fez, né, esse framework das 5 forças de Porter, eles sintetizam muito bem o que você precisa analisar, não deixa de ser uma análise de mercado também, para você ver como é que está o nível de competitividade da sua empresa. Tá? Então, o principal motivo, né, a principal razão de eu fazer um estudo dentro de vantagem competitiva é eu conseguir enxergar a minha empresa, tá? Enxergar a minha estrutura dentro do mercado. Tá? E são 5 forças. Dessas 5 forças, 2 tu tem que ter na veia. Falou força de Porter, tem que lembrar de 2, na cara. As outras 3 você precisa saber, tá? Tem uma que não precisa muito, não. Bem sincero para vocês. Mas tem 2 que tem que estar na veia, que vai estar no próximo slide. Pula o slide não. De olho em vocês, que aqui também pode ter questão de prova, tá? Então vamos lá. Rivalidade entre concorrentes existentes. Geralmente aparece só como rivalidade entre concorrentes. Mas eu quis botar o existente aqui, que é para você saber que é da galera que já existe, tá? Dentro do mercado financeiro, você acha que a competitividade é alta ou que ela é baixa? Porra, Brian, tem banco a rodo. Durante muito tempo, a gente teve muita concentração, né? Quando você falava de banco, você pensava em Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Não foi assim, tá? A galera que é mais antiga sabe. A gente tinha Banco Real, o HSBC já teve no Brasil, a gente tinha os bancos estaduais, né? Por mais que a gente ainda tenha alguns, mas pô, tinha o Banespa, que era de São Paulo, tinha o Banerj no Rio, bancos que foram sendo incorporados. Então chegou no nível que você tinha poucas instituições. Mas mesmo com poucas instituições, sempre o nível de rivalidade foi muito grande, né? Sempre foi muito intenso a competição entre as instituições financeiras. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Caixa está concorrendo com o Itaú, cara. Itaú é um monstro de empresa. Itaú é um monstro de empresa. Só você observar os bancos que o Itaú incorporou. Lembra? A gente falou de Share of Mind. O Itaú Personalité é o banco mais presente no alta renda. Vem entregando uma margem de lucro absurda, atualmente só perdendo para o Banco do Brasil. Mas durante muito tempo liderou, disparado. O Itaú
Não precisa de concurso. Ele pode captar o funcionário a hora que ele quiser. Não tem a questão de estabilidade. Se ele acha que alguém não está rodando, ele pode demitir. Imagina a Caixa disputar com um banco desse. Não imagina, ela disputa. Aí do outro lado tem um Banco do Brasil. O banco que tem a parceria mais forte com o agronegócio. Ou seja, a maior fonte de dinheiro do Brasil, que é a parte da agropecuária, parceiro do Banco do Brasil. Beleza, Bradesco e Santander não estão dando tanto lucro, né, nos últimos resultados. Mas Santander é um banco espanhol, cara. Um banco europeu. Consegue captar recurso lá fora mais barato. E Bradesco é um grande banco, de toda forma. Imagina disputar com esses caras. E aí não basta isso. Aí vem um Nubank dando cartão sem anuidade pra galera, quebrando meus esquemas de cobrar anuidade dos outros, que agora tem que dar anuidade de graça. Cara, isso daí, ó, é briga de foice no escuro. Então, o nível de rivalidade dentro do sistema financeiro, ele é muito alto. Só que o que você precisa saber aqui? Que a rivalidade entre os concorrentes, ela mede exatamente isso. Ela mede o nível de competição entre os players do mercado. Adoram esses termos. Não sei porquê, só para complicar minha vida. Que são os agentes do mercado. Tranquilo. Aqui tá fácil. Precisa saber mais alguma coisa, Abraão? Sim. Você precisa conhecer a força que representa o poder de negociação dos clientes e o poder de negociação dos fornecedores. Essas duas eu vou explicar juntos, tá? A questão dos fornecedores, isso daqui, ó, é pouco importante, tá? A gente vai falar porque precisa, mas é pouco importante. O poder de negociação dos consumidores, né, que aqui está como compradores, é muito importante na questão do banco, tá? E você vai entender por quê. Inclusive com vínculo com questões de atualidade do mercado financeiro, com vínculos em questão de atendimento. Nessas duas forças eu vou medir qual é o poder de negociação de fato, tanto de quem me fornece, quanto de quem compra de mim. Vamos começar com um exemplo sem ser de banco. Vamos dar um exemplo de uma coisa que eu não gosto, tá? Cerveja. Adoro cerveja. Vamos dar exemplo de cerveja, tá? Vamos lá. Imagina, você deve conhecer uma empresa, se você não gosta de cerveja, a gente já tem um problema, tá? Mas eu vou levar na boa, na esportiva. Desde que você conheça a Ambev. Você sabe quem é a Ambev? Cara, quase toda cerveja do mundo é da Ambev. A Ambev vê uma cerveja se destacando, compra. Skol, Brahma, Antártica, Original, Boêmia. Tem até agora a questão tipo da Stella aqui no Brasil, é distribuída pela Ambev. Meu Deus do céu, assim, a Ambev é dona de tudo. Imagina eu, Brian, abri meu barzinho, me aposentei. Já dei muita aula, vou abrir um bar. Ia ser um problema, né? Quer beber tudo. Mas vamos lá, abrir um bar. Vão negociar com a Ambev. Nesse caso, na visão Brian, barzinho comprando da Ambev. Ambev seria a minha fornecedora, certo? Aí eu viro lá pra Ambev e falo, cara, eu quero pagar R$2 na garrafa de Brahma 600. A Ambev olha pra mim e fala, tá maluco? Então tá bom. Não vou comprar contigo então não. O que a Ambev vai falar? Tá, quem é você? Perceba, o meu fornecedor, que a Ambev tem um poder de negociação muito grande. Se eu não comprar a cerveja dele, eu vou comprar de quem, cara? Eu não faço diferença nenhuma para esse meu fornecedor. Então ele tem um poder muito alto. Isso, na minha visão como empresa, é muito ruim. O ideal seria que o meu fornecedor tivesse pouco poder de negociação. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar o contrário. A Ambev, ela precisa de milho para fazer cerveja, né? Eu nem sei se é considerado cerveja, né? Mas ela compra muito milho para fazer cerveja. Aí ela vai lá na fazendinha do seu José. Seu José, quero comprar teu milho todo. Nesse exemplo, o seu Zé é o fornecedor de milho para a Ambev. Você acha que o seu Zé tem poder de negociar o valor do milho com a Ambev? Se ele não vender para a Ambev, ele vai vender para quem? 300 toneladas de milho? Perceba, a Ambev, quando ela era minha fornecedora, ela tinha um alto poder de negociação e eu não tinha. Quando ela foi lá para o seu Zé, com o seu zero fornecedor, o seu Zé tinha um poder de negociação baixo. Por que isso tem pouca importância para o banco? E quase não cobra. Quem são os fornecedores do banco?
Quem são os fornecedores do banco? Somos nós. Somos nós. A gente não vai depositar o dinheiro no banco, lá na conta corrente? O banco pega esse dinheiro e empresta para os outros. Então o banco ele tem muitos fornecedores. Muitos fornecedores. Então se você fecha a conta, e no caso ainda, né, de instituições como a Caixa Econômica, que são agentes financeiros federais, ainda tem questão, às vezes, de conseguir recurso subsidiado do FGTS, né? Às vezes do FNE, por exemplo, no caso do Banco do Nordeste, dando um exemplo de uma outra instituição que tem dinheiro subsidiado do FNE. Às vezes pega dinheiro do Finame, lá do BNDES emprestado. Então, para o banco tem muito fornecedor. Acaba que ele não tem problema com isso. Mas o banco tem um grande problema quando a gente olha o poder de negociação dos clientes. Vamos lá. Você está cobrando uma anuidade do cliente. O cliente chega para você e fala, pum, tira minha anuidade ou eu levo meu dinheiro embora. Senhor, não tem como tirar a anuidade. Vou continuar te cobrando. Esse cliente, em um estalo, pode mudar a conta dele para outro banco. Principalmente, vê se vocês conhecem isso daqui, ó. Aqui embaixo, ó. Vocês já ouviram falar nisso, ó? Open Finance. Não é mais Open Banking não, tá? Open Finance agora, hein? Porque ampliou. Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar nisso? Pix, Open Finance. O que acontece? O mercado financeiro durante muito tempo foi muito concentrado. E hoje, isso que eu falei de Open Finance e Pix tem tudo a ver com as outras duas forças que eu vou falar ainda. Só que, por conta da instituição dessas duas ferramentas, ficou muito mais fácil para o cliente trocar de banco. No exemplo da unidade que eu te dei, além desses exemplos, tem a questão de bancos que oferecem cartões gratuitos. Capitaneando aí principalmente no Nubank, que começou com isso, né? De forma mais intensa. Então, dentro de um banco, é muito difícil eu realmente conseguir negociar com o meu cliente. Porque esse meu cliente ele consegue ir para uma outra instituição muito fácil. Entendi. Então, esse poder de negociação dos clientes você tem que ter na veia. Mas, Brian, você me falou que tinha duas forças que eram mais importantes. Sim, eu te falei que tinham duas forças que eram mais importantes. E a gente vai encerrar falando dessas duas forças, que são a ameaça de produtos substitutos e a ameaça de novos concorrentes. Perceba que o tom até mudou. Antes era rivalidade, poder de negociação, bum, ameaça. Isso daqui vai entrar em ameaça lá na matriz SWOT? Que isso? É isso aí, garoto. Vai sim. Mas o que é isso? O que é a ameaça de novos produtos ou de produtos substitutos e a ameaça de novos entrantes? Quem aqui já alugou um vídeo na Blockbuster? A galera mais nova deve estar fazendo uma cara de espanto. Deve estar falando assim, o que esse infeliz está falando? O que esse maluco está falando? Blockbuster, alugar filme, tá inventando palavra. Vamos lá, sei, jovenzinho. Antes de existir Netflix, Prime Video, essas coisas, a gente não ligava lá pro nosso date e falava, você quer assistir uma Netflix aqui em casa? Não. A gente não teve essa molezinha. Não, na nossa adolescência era brabo. A gente tinha que ir até um local, a gente tinha que ir até uma loja física, tá? A gente tinha que ir lá. A gente tinha que ir lá nessa loja física, tá? Ir lá nessa loja. E era uma loja que tinha vários VHS. Não tô inventando palavra, não existe. VHS era os filmes, eles vinham em fitas. Tipo fitinha de videogame, um pouco maior. Que você ainda tinha que rebobinar, se não pagava multa. Precisa saber se não é novo. Só a galera velha tá lembrando e falando, putz, tinha que rebobinar. Já pagou multa porque esqueceu de rebobinar? Claro! Ninguém lembrava disso. No mercado, por isso que a gente odiava isso. Mas enfim, você ia num lugar, é isso mesmo. Você, sabe o tempo que você fica na Netflix lá rodando para escolher o vídeo? A gente ficava entre os corredores. Aí a galera que lembra, tinha um corredor que você tinha a maior vergonha de ir, né? Isso daí só quem foi vai entender o que eu falei. Só quem foi já em locadora vai entender. Quem nunca foi, não é importante para você passar na prova, vai ficar sem entender a referência. Mas enfim, você ia lá, alugava o filme e levava para casa. Então você ligava lá pra menininha, ligava lá pro rapazinho. Amor, aluguei aqui um filme, vem cá ver. Pum.
E dentro desse mercado existia a Blockbuster. A Blockbuster era uma gigante disso. Tinha uma Blockbuster quase que em todo lugar do mundo. Era absurdo. Que eram essas lojas? Aí tinha Blockbuster dentro de lojas americanas, tinha Blockbuster dentro de shopping, tinha Blockbuster a dar com o rodo. Só que aí surgiu uma empresa chamada Netflix. E pasmem, a Netflix se ofereceu para o Blockbuster comprar. E o Blockbuster não quis. Sabe por que não quis? A Netflix não é nada do que você está acostumado hoje a ver. A Netflix ela surgiu como um serviço que era para entregar esses filmes. Então, ao invés de você ir lá na loja física e pegar esse filme e levar para casa, você entrava no sistema da Netflix, você escolhia o filme e ela te entregava pelo correio. Ela surgiu assim nos Estados Unidos. A Blockbuster não quis. O que aconteceu com o passar dos tempos? A questão de ir num lugar para pegar um filme ficou obsoleta, porque as pessoas começaram a utilizar plataformas de streaming. Para que eu vou num lugar físico, sair da minha casa, pegar a fita, pagar multa se eu não devolver, pagar multa se eu não rebobinar, se eu posso aqui, num clique, escolher. Qual foi o produto novo nesse caso? Foi o streaming. O streaming acabou com o mercado de locadora. Me fala, onde tem uma locadora? Tinha uma única Blockbuster que fechou acho que 1 ano e meio, que ela só existia porque era quase que como um ponto turístico, tipo a última Blockbuster do mundo. Fecharam. Perceba que um produto novo acabou com um negócio bilionário. Imagina o dono da Blockbuster vendo a Netflix destruir o negócio dele, sabendo que ele poderia ter comprado a Netflix. Sabe quem mais se ferrou? A galera que revelava, vendia filme para máquina fotográfica. Galera nova de novo. Esse professor está inventando coisa. Antigamente, você tinha uma maquinazinha para tirar foto. Não era no celular, era uma máquina. Aí você colocava uma paradinha assim, redondinha, que era o filme. Assim, redondinho, tudo. Colocava ali. E você podia tirar, sei lá, 12 fotos. 20 fotos. E sabe qual era o melhor? Você ia, tirava a foto. Você não sabia se ficou bom ou não. Você só sabia quando fosse fazer a revelação. Então você tirava a foto, você não sabia como a foto ficou. Você levava essa coisinha para alguém, revela aí para mim. Aí a pessoa ia, revelava, te dava as fotos. Às vezes a foto manchava. Às vezes não surgia nada. Por isso que as fotos antigas são tão boas, porque tipo, a galera não sabia se tinha ficado bom ou não. Aí você viu uma foto de alguém assim, meio torto, né? Na família, meio estranho, vesgo, com os olhos vermelhos que ficava por conta da luz. Cara, era muito massa. Só que aí veio a máquina digital, que tirava a foto e você já via a foto na hora. Bem parecido com o celular. Agora tem um celular. Eu posso dizer que a máquina digital, que o celular, acabou com esse mercado de revelação de fotos? O Pix é um novo produto. Uma nova forma de transferir dinheiro. Acabou com o DocTed. Finalizou, não existe mais DocTed. Graças ao Pix. Que massa, cara. Então, olha o poder disso. Novos produtos. Eu preciso estar sempre antenado. Um novo produto pode ou mudar toda a minha estrutura de negócio ou até mesmo acabar. E o Open Finance, ele permite isso. Cada vez mais a gente vai ver a criação de novos produtos e novos serviços financeiros. E os bancos precisam estar atentos, senão podem perder o seu mercado. Beleza? E para a gente fechar, a gente vai falar de ameaça de novos concorrentes ou de novos entrantes. Lembra que eu falei sobre a rivalidade entre os concorrentes existentes? São os que já existem. Nessa ameaça, eu avalio se tem como surgir mais alguém, um novo concorrente. E aqui eu tenho um conceito muito importante, que é o nosso conceito de barreira de entrada. Então, o que é isso? Vamos lá. Antigamente, esquece Open Finance, esquece Pix, vamos voltar no tempo. 10 anos atrás,
lá quando eu entrei no banco, tá? Era fácil um novo banco surgir? Era muito difícil. A regulação era muito fechada. O custo para se abrir um banco é muito grande. Para o Banco Central autorizar era muito difícil. Ou seja, tinha uma barreira muito grande para você entrar nesse mercado. Uma barreira de entrada muito alta é bom para quem? É bom para quem já está no mercado. Se eu já tenho um banco, eu ia querer que a barreira de entrada fosse quase que intransponível, para ninguém entrar. Eu não quero aumentar meu número de concorrentes. Então, para quem já está no mercado, é bom que a barreira de entrada seja grande. Só que tem um problema. Exatamente por conta dessa barreira de entrada ser muito elevada, o serviço bancário no Brasil era bem complicado. O custo era muito alto, porque praticamente não tinha concorrência. Um cara chamado Banco Central, junto com o Conselho Monetário Nacional, né, instituído pelo Conselho Monetário Nacional e na execução do Banco Central, falou, precisamos melhorar isso. Então, começou a se criar toda uma estrutura para aumentar a competitividade bancária. E aí surge uma coisa chamada Open Banking no início, que virou Open Finance. Diversas regulações surgiram, facilitando o surgimento de novos concorrentes. A questão da estrutura digital tornou muito mais barata a possibilidade de ter um banco, do nível de nós termos bancos que não têm agência. Oxe! Sem agência? Imagina você abrir um banco como não era caro, ter que abrir agência em tudo que é lugar. Agora eu consigo ter um banco que atende o Brasil inteiro sem ter agência. Ficou mais fácil ou mais difícil abrir um banco? Você está pensando nesse momento, vou nem fazer o concurso da Caixa, eu vou abrir um banco. Né? Não, também não ficou tão fácil assim, mas ficou mais fácil. A barreira de entrada diminuiu. Eu, Caixa, estou feliz com isso? Vai aumentar o meu número de concorrentes. Você, como um aluno do GG Concurso, safo que é, malandro que é, tu já se ligou. Já se ligou. Que as forças competitivas estão intimamente ligadas com a matriz SWOT. Brabo demais. É isso, gente. A gente conclui essa parte de noções de gestão empresarial, pelo menos. Parte um pouco densa. Eu sei, muito conteúdo. Eu sei, mas perceba que eles estão interligados. E vai fazer ainda mais sentido quando a gente aprofundar. Próxima aula, a gente fala de segmentação de mercado. Aguardo vocês lá. Até a nossa próxima aula.